Será que é só o peixe que morre pela boca? Olá, graça e paz, estamos aqui, mais um início de semana, com certeza com muita expectativa para viver uma semana extraordinária, uma semana abundante. O meu tema com você hoje é cuidado com a boca. Existem muitos ditados que apontam para a necessidade de tomarmos cuidado e de guardarmos a nossa boca. Um deles é exatamente a pergunta que eu deixei para reflexão no começo desse vídeo. O ditado diz: o peixe morre pela boca. Todos nós sabemos que o peixe é atraído por um alimento, por algo que o atrai, e quando ele abocanha o alimento ou aquilo que o atraiu, ele é imediatamente fisgado pelo anzol, e é exatamente por isso que o ditado diz que o peixe morre pela boca. Ele é pego exatamente por essa vulnerabilidade, por essa fraqueza, digamos assim, ou por essa armadilha que o faz cair de uma forma inocente e ingênua. Existem outros ditados, como eu disse, um deles é: boca fechada não entra mosquito. É melhor a gente manter a boca fechada do que correr o risco de ter um inconveniente, de ter um inseto ou qualquer outro elemento estranho entrando pela nossa boca. O sentido de ambos é exatamente esse: cuidado com a boca. Você e eu estamos buscando mais sabedoria, temos estudado em vídeos anteriores acerca de como conseguir sabedoria, especialmente aquela sabedoria que vem de Deus. Temos estudado o livro de Provérbios no capítulo 8, versículo 13, e hoje, no último vídeo da série, eu quero exatamente tratar sobre um dos conselhos que Salomão dá ali em Provérbios 8, 13. Que é exatamente esse: cuidado com a sua boca, cuidado com a boca. Eu falo isso e eu me lembro, e eu quero que você também se reporte ao que o texto sagrado, a palavra de Deus, tem registrado acerca da criação. A Bíblia diz que no processo da criação, tudo o que foi criado exatamente pelo poder da palavra. É interessante porque no Novo Testamento, o apóstolo Paulo confirma isso, dizendo que todas as coisas visíveis vieram das invisíveis. E tudo foi criado pela palavra de Deus. É interessante, você deve se lembrar que no processo da criação, Deus disse: haja luz. E o texto diz: e houve imediatamente luz. E Deus disse: faça a separação das águas em cima no céu e das águas embaixo na terra. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir do momento que Deus liberou a sua palavra, tudo que ele liberou aconteceu e veio à existência. A palavra de Deus também nos orienta, a mim e a você, acerca do poder das palavras. Há um texto que diz que o poder da morte e o poder da vida estão na língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Na verdade, tanto aquele que bem utiliza como aquele que mal utiliza a sua língua, as suas palavras, certamente terá como resultado o fruto da sua semeadura. A gente colhe aquilo que a gente semeia. Isso significa que a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras que nós liberamos, porque o ser humano, por natureza, ele é muito crítico. Ele critica tudo, parece que tudo ele gostaria que fosse feito de uma forma diferente, como ele tem visto. E eu quero dizer para você: tome cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras podem determinar uma semana abundante e plena ou uma semana completamente fracassada e sem êxito. Há poder em nossas palavras. E eu queria pensar com um pouco mais de profundidade sobre isso, e eu quero chamar aqui uma experiência que está disponível aí na internet, você pode pesquisar. Eu quero inclusive desafiar você a fazer essa experiência, a realizar essa experiência. Eu falo isso para você como quem já fez. Eu já fiz a experiência do arroz.
Eu não sei quantos aqui conhecem, ouviram falar ou já fizeram esse tipo de experiência, mas a primeira vez que eu ouvi falar, eu tive a curiosidade de realizá-la e eu fiquei perplexo de ver o resultado. A experiência consiste no seguinte: nós vamos pegar dois potinhos, pode ser um pote de maionese, um pote de geleia, você escolhe, dois potes exatamente iguais. Seria muito importante que você esterilizasse esse pote e depois de você cozinhar o arroz que você vai comer no almoço, no jantar, enfim, aquele arroz da panela, você pega um pouco dele, coloca numa vasilhinha, pega outra porção mais ou menos igual, coloca no outro potezinho, feche ambos e coloque-os em lugares diferentes. Aqui, por exemplo, em casa eu coloquei um potinho num dos quartos e o outro potinho no outro dos quartos. E durante 25 dias, todos os dias, você entra no quarto e você conversa com aquele pote de arroz. Num dos potes você vai liberar só palavras boas, agradáveis, abençoadoras. Tipo, você é um vitorioso, você é fiel, você é justo, você tem caráter. E no outro pote do outro quarto, você vai entrar e você vai falar palavras desagradáveis. Você é um covarde, você é um medroso, você não presta, você não vale nada. E no final de 20 dias, 25 dias aproximadamente, eu quero desafiar você a ver o resultado. É impressionante, porque aquele pote que estava com o arroz e que recebeu só palavras boas e edificantes, ele permanece branco. Um pouquinho, às vezes até um pouco begezinho, vamos dizer assim, pelo tempo que ele está ali dentro. Agora, o que impressiona é o outro pote que está com aquele arroz que só levou palavras negativas, palavras de crítica. Ele está completamente preto. E essa experiência é impressionante porque não tem como a gente dizer assim, foi uma coincidência. Não existem coincidências quando a gente está fazendo uma experiência no mesmo local, com o mesmo produto, o mesmo arroz, só que ouvindo coisas diferentes. É impressionante porque isso aponta para o poder que as nossas palavras têm. Quando nós liberamos palavras de crítica desagradáveis, palavras de pessimismo, de derrota, nós vamos colher na nossa vida exatamente aquilo que nós estamos liberando, aquilo que nós estamos falando, aquilo que, numa certa forma, nós estamos profetizando. Por isso eu quero desafiar você a liberar somente palavras que edificam, palavras que, como a própria Bíblia diz, transmitem graça àqueles que ouvem. Que tal fazer uma experiência de, durante uma semana, fazer um jejum de crítica? Eu não vou criticar, eu não vou reclamar, eu não vou liberar nenhuma palavra negativa. E no final da semana você vai ver o resultado que você vai colher. Eu estou falando isso e eu me lembro de Jó. Jó disse que ele colocou sentinela nos seus olhos para não pecar contra Deus. E nós precisamos identificar quais são as fontes que têm nos levado a viver uma vida não tão exitosa como nós gostaríamos. Se é nos olhos, coloque sentinela nos olhos. Tome cuidado com aquilo que você vê. Se é com seus ouvidos, coloque sentinelas nos seus ouvidos. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Se é na sua boca, coloque sentinela na sua boca. Coloque guarda na sua boca, para tomar cuidado e não ser enredado pelas suas próprias palavras. Eu quero terminar essa reflexão orando e pedindo que Deus nos dê graça para que essa reflexão e essa palavra encontrem lugar no nosso coração e, muito mais do que isso, nos leve a uma transformação, nos leve a uma mudança, onde nós vamos colher exatamente aquilo que nós estamos liberando com a nossa boca. Que seja assim na minha vida e na sua vida também. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que temos de nos expor aos seus conselhos, à tua palavra.
O Senhor sabe que nós temos buscado sabedoria e sabemos que a sabedoria, ela começa a partir do temor do Senhor. E o temor do Senhor tem um caminho estabelecido. Eu quero orar agora pedindo que o Senhor encontre o caminho do nosso coração. Que o Senhor nos dê graça para colocar sentinelas nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração e principalmente na nossa boca. Porque aquele que bem utiliza as suas palavras comerá do seu fruto. Que você experimente o melhor de Deus na sua vida e tenha uma vida exitosa, uma vida cheia de saúde, cheia de prosperidade, cheia de alegria, cheia de vida de Deus. Que seja assim na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente e seja farto de palavras que edifiquem aqueles que estão à sua volta.